propriedade tamanho, né? É uma propriedade que todo texto tem e ela contém, né, dinamicamente, ela sempre representa o tamanho o número de caracteres, né, digamos assim, do texto. Então, assim, um texto Então, vazio, olha só. é importante também a gente lembrar de que muitas vezes é necessário a gente inicializar uma variável com um texto vazio. E a forma da gente fazer isso é simplesmente usando os delimitadores tradicionais de texto, um seguido do outro, sem nenhum nada dentro, né? Nenhum espaço em branco, porque o espaço em branco Conta como um caractere. já é um caractere. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aí, seja txt igual a abre aspas e fecha aspas logo em seguida, ou seja, um texto vazio, se a gente logar o tamanho, vai estar valendo zero. Outra característica de JavaScript, há algumas linguagens de programação, existe a distinção entre o tipo texto e o tipo caractere, que é o um caractere, né? Em JavaScript isso não acontece. O caractere é simplesmente um texto com um caractere, né? De tamanho 1. Bom, então agora a nossa prática vai ser bem similar à anterior, né? Que a gente tem um título aqui, uma segunda entrada e o resultado aqui a gente vai exibir o tamanho agora do texto que está sendo digitado. Qual que é uma aplicação prática disso, né? Onde que a gente vê isso? Por exemplo, você vai montar um login, um formulário de login, de autenticação. É comum a exigência de um número mínimo de caracteres, por exemplo, no campo da senha do usuário. Então, se você quer ter maior segurança, você exige que o usuário coloque lá uma senha de pelo menos 6 caracteres. Então, dessa forma, é necessário saber qual que é o tamanho do texto que está sendo inserido. Então, um exemplo prático disso aí. Vou voltar aqui para o Teams. Eu vou complementar. Então agora eu vou criar aqui, ó, vou copiar esse trecho todo, que é bem parecido que eu quero fazer. E vou colocar aqui agora, título vai ser tamanho. Aqui o rótulo vai ser entrada 2. O ID vai ser entrada 2. E o resultado aqui, o identificador, eu vou chamar de tamanho. Beleza? Então a estrutura em HTML eu acho que já está montada. Se a gente executar aqui, ó, já aparece aqui algo bem parecido. Só que agora eu vou também copiar esse trecho todo para a gente fazer em JavaScript o que a gente precisa. Então eu copiei esse trecho todo, vou colar aqui embaixo e vou substituir aqui alguns nomes. Então, por exemplo, agora é entrada 2. Aqui não é txt modelo, mas é tamanho. O identificador também é tamanho. Eu vou escutar o evento da entrada 2. E aí o conteúdo do elemento lá que tem o identificador tamanho, né? Então tamanho.conteúdo texto. Agora, na verdade, vai ser o valor da entrada 2 ponto tamanho, que é a propriedade que a gente tem acesso ao tamanho. Na verdade, é uma propriedade, o valor do tipo texto. Acho que está ok. Então, se a gente executar aqui agora, deixa eu chegar um pouquinho. Eu vou abrir aqui numa nova janela, vou clicar aqui, ó. A gente vê aqui melhor. Deixa eu dar um zoomzão nela aqui também. Beleza? Então agora, à medida que eu vou escrevendo, ó, por exemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, e aí ele vai me dando o tamanho do texto.
Interessante observar, por exemplo, aquilo que você mencionou. Se eu der um espaço aqui, conta como tamanho do texto. Ó. O texto está em branco, tem 6 espaços, mas a gente está vendo aqui o tamanho dele. Mesmo. E a aplicação prática é o que a gente faria aqui, né? Em determinado momento do código, a gente verificaria se esse camarada aqui, né, que é o nome do elemento, ponto valor, ponto tamanho, for menor do que 6, aí você vai agir, vai verificar se o tamanho está de acordo e vai agir conforme você quer que o seu usuário saiba o que fazer.